Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. O presidente do Senado, Renan Calheiros, é denunciado pela primeira vez na Lava Jato por corrupção. E veja também os seguintes assuntos. Michel Temer se reúne com o PSDB e pede à Procuradoria-Geral da República que acelere a investigação das delações. Ministro Gilberto Kassab e o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, aparecem em denúncias da Odebrecht. Parlamentares da base aliada planejam defender a anulação das delações premiadas por vazamentos antes da homologação. Pesquisa Datafolha aponta vitória de Marina Silva em eventual segundo turno contra todos os adversários. Apesar das crises econômica, política e ética, há quem considere o Brasil em melhor situação se comparado com a Europa e os Estados Unidos. Pela primeira vez, partido neonazista é banido no Reino Unido e seus integrantes podem ser presos e expulsos do país. Google se instala em Cuba para ampliar a velocidade e o acesso à internet. E na bancada estão o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares e o historiador Marco Antônio Villa. Mande a sua pergunta para os nossos comentaristas pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Diante da chuva de denúncias contra o governo e a cúpula do PMDB em delações de ex-executivos da Odebrecht, o presidente Michel Temer quer acelerar o pacote de medidas econômicas para tentar aliviar a crise política. Hoje, o presidente do Senado, Renan Calheiros, foi denunciado ao Supremo Tribunal Federal pela primeira vez na Operação Lava Jato. O governo quer mudar o foco das atenções. Desde ontem, o presidente Michel Temer tem convocado várias reuniões com ministros do governo e com parlamentares para tentar conter o enfraquecimento da base aliada no Congresso, após vazamentos da delação de ex-executivos da Odebrecht, que envolve a cúpula do governo. No campo jurídico, o presidente encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido solicitando rapidez nas investigações em curso e que as colaborações premiadas sejam finalizadas e remetidas para eventual homologação, pois algumas estão causando interferência na condução de políticas públicas. No plano político, Michel Temer adiou uma viagem que faria hoje a São Paulo para se encontrar com o presidente do PSDB, o senador Aécio Neves. Michel Temer quer se aproximar ainda mais do partido, entregando ao PSDB a secretaria do governo. O nome mais cotado é do deputado Antônio Embaçaí, do PSDB da Bahia. O governo vai buscar toda e qualquer tábua de salvação que ele pudesse encontrar para se agarrar e não afundar. Mas qualquer tábua de salvação que foi encontrada afundará junto com o governo. Todo governo, para que possa avançar em reformas, precisa de uma base no Congresso Nacional. Isso é legítimo, faz parte da democracia e é o que o governo está fazendo. O governo também quer garantir o resultado esperado de votações importantes que estão pendentes no Congresso antes do recesso, como o segundo turno da PEC que limita os gastos públicos, previsto para amanhã no Senado, a votação do orçamento do ano que vem na quinta-feira, também no Senado, e a PEC da reforma da Previdência, que está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Para rebater as críticas sobre a política econômica, o governo pretende anunciar nos próximos dias um pacote de medidas para estimular o crescimento do país e a geração de empregos. Nós estamos caminhando para o maior equilíbrio da economia brasileira, só que isso tem que ser complementado por uma série de medidas que visam aumentar a produtividade. Hoje, a Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal o presidente do Senado, Renan Calheiros, na Operação Lava Jato, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Renan e o deputado federal Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará, são acusados de receber propina na contratação da empresa Serveng pela Petrobras. Se o Supremo aceitar a denúncia, os dois se tornarão réus. Renan e o deputado Aníbal Gomes negaram qualquer atuação ilícita e a empresa Serveng declarou que recebeu a denúncia com indignação. Marco Antônio Villa, boa noite, Marco Antônio Villa. Já era esperado que ia fazer um estrago, né? Essas delações vieram com força total, inclusive pegando a cúpula, né, desse atual governo e o próprio presidente da República. E agora, qual a saída? É bom lembrar que é só a primeira, só faltam 76. Se essa já fez esse estrago, imagina as próximas, tal, principalmente aquelas ligadas diretamente aos acionistas, que não é o caso desse senhor, aos acionistas da Odebrecht que tinham o controle do principal do Departamento de Corrupção tal. Agora, é um ponto de interrogação. Alguém que possa dizer com certeza o que vai acontecer amanhã está mentindo.
quanto mais o que vai acontecer em 2017 ou em 2018. O cenário é sombrio, muito complexo. Primeiro porque tem a questão da crise econômica. A crise econômica é muito, muito mais grave do que se imaginava. É a maior da história e é maior do que se imaginava há 6 meses atrás. A possibilidade de uma recuperação positiva do PIB no ano que vem, que estimava-se há 3 meses atrás, que em 2017 será algo em torno de 1,5%, hoje estão falando em meio e alguns em 0. E há aqueles que falam que é possível que tenha até um crescimento negativo de menos 0,5. Em suma, um cenário péssimo. E o governo, quando recebeu o governo, não soube, e aqui foi dito 500 vezes, falar da herança maldita que tinha recebido no campo econômico e tal. Cometeu um grave erro. Então, esse é um ponto da crise. O outro é a questão ética do trato da coisa pública. Não tem, evidentemente, nenhuma moral alguém do PT, e eu vi o senador corrupto, o bandido, Lindenberg Farias, né? Fazer discurso de ética, alto lá, você é bandido, né? Você é a última pessoa que pode falar em ética. Você, entre outros todos, só faltava o Lula falar em ética. Inclusive, o Lula disse que a Lava Jato é que está produzindo a crise econômica. Isso o criminoso de São Bernardo, que vai acabar na cadeia, porque só haverá justiça o dia que ele for preso. Esses são componentes da crise. O governo não entendeu, quando assumiu, nomeou um ministério pífio, não entendeu que as ruas... O Brasil mudou, o governo olhou para o século XX, esqueceu que nós estamos no século XXI. Não há mais aquela história do brasileiro bonzinho, bobo, que não se interessa por política. O governo, ao nomear um ministério identificado com a velha ordem e não com a nova ordem que está sendo construída nesse processo, especialmente nos últimos 2 anos, acabou a sua própria crise, associando com as crises anteriores, especialmente com a crise econômica. Então, é uma situação extremamente difícil. A Lava Jato, as outras 76 delações, nós não sabemos aonde vai terminar. Claro que vai atingir todas as lideranças partidárias de todos os partidos políticos e alguns vão dizer assim, para a governabilidade é melhor parar. Não. É necessário ir até o fim, porque a questão central, William, não é o Pedro, o Paulo, o José ou a Maria. É o sistema que está podre. A República deu o que tinha de dar. Esse sistema não serve. Então, nós temos 2 tarefas. Uma, resolver as questões imediatas dos brasileiros, né? As tarefas imediatas da crise econômica e da crise política. E outra, a médio prazo, construir, aí sim, instituições sólidas para que nós não tenhamos escândalos dessa magnitude de corrupção que são os maiores da história da humanidade. Ayrton Soares, boa noite. Boa noite, William. Essa agenda positiva que o governo tenta imprimir agora é capaz de parar a sangria? Olha, para o governo conseguir emplacar uma agenda positiva, ele precisa ter maioria parlamentar. Pela primeira vez eu vejo que essa maioria parlamentar, onde predominam os integrantes do Centrão, dizem que mais de 200 deputados, está hoje reivindicando mais do que devia e o governo do Michel Temer não tem condições de atender toda essa demanda. Então, esse equilíbrio necessário para fazer mudanças, eu acho que não existe hoje. Talvez se consiga. Atrai-se o PSDB e procura-se fazer uma nova maioria, onde o Centrão não vai ser mais a voz dominante. Vamos ver se o PSDB entra no governo, o que vai mudar. Mas claro que o PSDB não vai entrar no governo para concordar com patifarias, para atender demandas que sejam frutos de interesses pessoais. É uma tentativa que faz o governo Michel Temer de procurar buscar apoio, tendo em vista os dados que vimos na última pesquisa, onde 61% querem eleição direta, onde a rejeição do presidente atingiu Nós vamos discutir isso já. Vai mais tarde? Daqui a pouco. Está na pauta. Está na pauta. Então, eu volto ao assunto que você me trouxe. Que são essa agenda positiva, né? Essa agenda positiva. A agenda positiva será aprovar o teto, será aprovar a reforma da Previdência. Por que não temos uma agenda positiva onde as decisões econômicas do país não sejam fruto de articulações de banqueiros? Por que não temos isso? Eu disse aqui no último programa que era necessário que houvesse uma mudança nesse ministério, onde setores independentes da sociedade, representativos, pudessem ocupar um espaço de transição. Empresários não ligados a banco, né? Líderes sindicais não ligados a estruturas arcaicas. O Brasil tem esses quadros. Acontece, esses quadros não têm força política, então não são procurados. Os quadros que o presidente Michel Temer levou para o governo
está sendo demonstrado, são os últimos que ele devia chegar. Ele devia chegar para esses amigos que fazem a parte da cúpula que ele, segundo a delação, dirige, e dizer para ele, olha, vocês fiquem aí de fora um pouco, deixa eu ver se eu consigo montar uma equipe para dar um fôlego para esse país. Não é? Mas trouxe todo mundo para dentro e os escândalos vieram juntos. Então, para onde nós vamos? Eu acho que há uma chance, se houver eleição direta, o mais rápido possível. Olha, vamos registrar aqui a participação já inicial aqui dos nossos telespectadores, o Bob Juliano Fox, pelo Twitter. Essa Lava Jato não pode ser obstruída, queremos saber quem é quem nessa farra toda. O Sandro Santos, Vila, você acha que o governo atual é legítimo do jeito que está, propina para todo lado? E para encerrar aqui, o Felipe Cabral, não há quadros novos, estamos carentes de personalidades políticas, estamos fadados a viver no passado? O Brasil vai encontrar uma solução, o mundo não vai terminar. Né? Amanhã vai nascer o sol, e como alguns milênios, e assim sucessivamente. Nós vamos encontrar uma solução. Agora, é necessário não diminuir o tamanho da crise. É necessário entender que o conjunto das instituições estão em crise. Aquela ideia que as instituições são boas, isso é uma poliana de plantão, que só fala bobagem. O Legislativo, o Congresso Nacional, por exemplo, vive uma crise terrível, e nós estamos noticiando todo dia isso aqui, né? E basta ver os escândalos de corrupção. O Executivo Federal vive uma grave crise, basta ver que diferença tem. O que adianta fazer um impeachment e ter o Gedel Vieira ao invés do Jacques Wagner? Os dois são a mesma porcaria, desculpe usar a expressão, o mesmo lixo. E se o Executivo Federal vive uma grave crise como o Legislativo, e o Judiciário? O que dizer da sessão do STF da semana passada, que foi uma das maiores cambalachos jurídicos que eu já vi, que foi uma vergonha, uma humilhação, quando Renan Calheiros, o cangaceiro das Alagoas, impôs sua vontade. Então, percebo que nós temos, e isso é importante agora, ir até o fundo da Lava Jato, é verdade, como bem disse o telespectador, mas mais ainda, nas questões da estrutura do Estado brasileiro, ir até o fundo. Ou seja, ou nós temos uma profunda reforma do Legislativo, não basta simplesmente só uma reforma política, nós temos uma profunda reforma do Executivo e uma profunda reforma do Judiciário, porque esses três pilares do Estado Democrático de Direito, hoje, são um verdadeiro desastre. São pilares de barro e que, na verdade, desmoralizam a democracia, ao invés de construir a democracia. Há uma falta de sintonia entre o que as ruas pedem e que as instituições de Estado dão. Eu estou falando de instituições de Estado no sentido mais geral, entendo vocês. As ruas querem uma coisa, eles querem outra. A Praça dos Três Poderes, a demoníaca Praça dos Três Poderes, onde estão os três poderes ali em Brasília, está de costas para o Brasil. O Brasil não quer mais isso. O Brasil tem nojo, asco da Praça dos Três Poderes. O sistema está podre, não serve mais, precisa construir um outro urgentemente. Ayrton. O problema na continuidade é quem vai construir um novo sistema. Vai aparecer um militar deslumbrado aí, com tropa na rua, para construir um novo sistema. Já passamos por essa experiência. Não deu certo. Quais são as lideranças que sobram, que possam assumir compromisso? Não conseguem. Esse segmento que está mandando hoje na política brasileira, ele não tem legitimidade, sequer para dar credibilidade a essas mudanças que propõe. O que precisa, o povo brasileiro precisa encontrar no governo, um governo que ele possa confiar, pelo menos, olha, não confiar tanto, mas dar um crédito, entendeu? E isso não está ocorrendo. E não vai ser com esses homens no poder, por exemplo, se Padilha continuar no governo, depois das denúncias foram feitas, é bem verdade, temos que lembrar uma coisa, essa denúncia que vazou pode significar uma outra coisa, pode significar que vamos anular qualquer investigação que tenha sido vazada e, com isso, teremos anulado a maioria das delações que foram feitas. Isso pode ser uma coisa que esteja por trás da estratégia que não se sabe de onde vem, mas isso pode acontecer. O que eu acho, William, é que eu não vejo outra saída. Mas se o Michel puder, ele deve encabeçar um movimento pelas eleições diretas, não é? Se for preciso renunciar para que isso ocorra, e o povo vai eleger de novo, com outras regras, um novo governo. O ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, também foi citado em delação premiada da Odebrecht. As delações não homologadas pela Justiça falam em dezenas de políticos. E o vazamento dessas informações será investigado pela Procuradoria-Geral da República.
Gilberto Kassab, ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicação, teria recebido via Caixa 2 14 milhões de reais entre 2013 e 2014. O valor consta no depoimento ao Ministério Público Federal do ex-presidente da Odebrecht Transporte, Paulo Cesena. Aparecem ainda os nomes do ex-deputado Eduardo Cunha e do secretário do Programa de Parceria de Investimentos, Moreira Franco, do PMDB. São as primeiras delações das mais de 70 fechadas com executivos da Odebrecht. Entre eles, o ex-diretor de contratos, Leandro Azevedo, que citou na colaboração premiada o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Jonas Lopes. O ex-executivo diz que Jonas recebeu 4 milhões de reais para aprovar o edital de concessão do estádio do Maracanã e o relatório de contas da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. Na sexta-feira, veio à tona a delação do ex-vice-presidente de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, que era o responsável pelo relacionamento da empresa com o Congresso Nacional. No depoimento, ele cita 51 políticos de 11 partidos. Entre os parlamentares do PMDB, aparecem o presidente Michel Temer, o presidente do Senado, Renan Calheiros, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, o senador Romero Jucá e a senadora e ex-ministra da Agricultura, Cátia Abreu. Do Democratas, a delação cita o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o senador José Agripino Maia e o deputado federal José Carlos Aleluia. Os deputados Jutaí Magalhães, Duarte Nogueira, Antônio Embaçaí, do PSDB. O ex-governador da Bahia e ex-ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, o deputado federal Marco Maia e o ex-senador Delcídio do Amaral, do PT, também aparecem no documento. O depoimento do ex-vice-presidente de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, tem mais de 80 páginas e circula na íntegra na internet. O documento ele é sigiloso e foi entregue ao Ministério Público Federal. Para alguns juristas, esse tipo de vazamento prejudica as investigações. Pode oferecer às pessoas que estão sendo mencionadas, citadas, uma possibilidade de esconder provas ou pessoas ligadas. E, por outro lado, poderá prejudicar, inclusive, o delator. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse que vai apurar o vazamento dos documentos. Em agosto, Janot suspendeu as negociações de delação premiada de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, porque as informações foram divulgadas. Para o jurista, a situação agora é diferente da que ocorreu com a OAS. Nesse caso, não se pode comparar, porque havia a homologação do Supremo Tribunal Federal. São situações diferentes. E não havia também a decretação do sigilo. É bom lembrar, né, Vira? Claro. O Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, teve as delações anuladas, inclusive pelo próprio Janot. Será que essa não é uma ação exatamente para anular as delações? Pode ser. Vamos ver. A história bem recente, agora essa história imediata vai nos dizer isso. E tudo, nós saberemos isso rapidamente e tal. Porque é importante lembrar que a delação, para se completar, vamos chamar assim, ela precisa ser homologada, no caso, pelo ministro responsável do STF, que é o ministro Teori Zavascki, algo que não ocorreu em relação a desse senhor aí, que houve esse vazamento. Pode ser que uma das estratégias seja no sentido de levar à anulação. Agora, temos de ficar muito atentos, que vai haver muitas manobras jurídicas também. A Lava Jato, nesse momento, com esse 77, está tocando no coração do poder político. Né? Então, e no poder político no sentido mais amplo. Você tem uma indústria da corrupção, você tem joalheria, que quase que seus clientes são políticos corruptos, não vou falar o nome dela. Você tem escritórios de advocacia que se dedicam, infelizmente, a defender bandidos e corruptos. Você tem jornalistas que se dedicam a defender corruptos. Você tem escritórios em Brasília, que é escritórios de imagem, que para cuidar da imagem. Em suma, há lobistas. Se a corrupção fosse um negócio entre eu e você, hipoteticamente, William, seria fácil resolver. A corrupção é uma indústria. Então, quando a Lava Jato agora está colocando
entrando no cerne da questão e atingindo o coração da corrupção, vai haver uma rebelião da indústria da corrupção contra a moralidade e o respeito à coisa pública. Por isso que a nossa mobilização nas redes sociais, eles não entenderam que o Brasil mudou, a Praça dos Três Poderes acha que o Brasil é o mesmo, é fundamental. Dessa vez, nós vamos proclamar a República. Olha aqui, o Maurício Espósito, pelo Facebook, quer dizer que vazou a delação e todos ficam impunes? Exatamente, Maurício. Pode ficar. O Franz Josef, será que o vazamento poderia ter partido de gente ligada ao governo e à OAS para melar tudo? Odebrecht. Nesse caso, naquele OAS, caso, Léo lá. Pinheiro, sim. Também pode ser. Olha, William, se o procurador estendesse essa averiguação que vai fazer, essa investigação sobre essa última delação, a todas as outras, e se estendida essa investigação, não se encontrasse provas por trás que fundamentassem a delação, qual seria o resultado de todo esse processo? Porque a maioria das delações que foram feitas envolve essa classe política toda. Agora, como se viu, todos os partidos, praticamente, com raras exceções. Então, se isso ocorrer, o que vai acontecer? Vão ser anuladas todas as delações por falta de prova? E por que logo o Supremo não anda mais rápido e apura essas delações e verifica se elas podem ser ratificadas ou não, né, pelo ministro Zavascki? Essas coisas que não dá para entender nesse país. Esse impasse que se criou diante dessa última delação nos leva a uma perplexidade total. Discutíamos ainda há pouco, no fim de semana, assim, qual é o setor descontaminado da sociedade brasileira? Que não esteja, eu posso dizer, que não esteja, não sei se majoritariamente ou não, que não tenha um componente muito forte de corrupção. Qual o setor? Os partidos políticos estão aí. Os empresários também estão aí, envolvidos com falcatrua, sendo investigados, essa coisa toda. Enfim, as lideranças sindicais, essa coisa toda, estão sendo questionadas com relação a fundos de pensão, etc, etc. Então, o que sobra? De onde vai surgir um rumo para esse país? Eu tenho certeza que não vai surgir da vontade desses, vai surgir com mobilização popular. E essa mobilização popular tem que ser conduzida. Conduzida para onde? Como fizemos antes, para eleições diretas. Olha, por nota, o presidente Michel Temer repudiou as acusações de Cláudio Melo Filho e disse que todas as doações da Odebrecht ao PMDB foram declaradas ao TSE. O ministro Eliseu Padilha, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o senador Romero Jucá e o presidente do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Jonas Lopes, negaram as acusações. O ministro Gilberto Kassab disse que não podemos tomar como verdade declarações sequer homologadas pela Justiça e afirma não ter conhecimento de doações ilegais. Jacques Wagner disse que todos os atos que praticou como ministro da Aviação Civil estão de acordo com as leis e as normas brasileiras de aviação. O advogado do ex-senador Delcídio do Amaral disse que não vai comentar a delação. Tentamos contato com os demais citados na reportagem, mas não obtivemos resposta. A seguir, juiz Sérgio Moro e defesa do ex-presidente Lula batem boca durante interrogatório. E ainda nas ruas, brasileiros admitem voto em candidatos que decepcionam. O grande número de votos brancos e nulos da última eleição mostra que parte dos eleitores não concorda com o atual sistema de representação eleitoral. Entre os que foram às urnas, muitos também não estão satisfeitos com os representantes que elegeram. Há quem diga que o brasileiro vota mal. Será? Nas ruas não é difícil achar eleitor arrependido com o candidato que votou. Arrependi muito. Já me arrependi porque não atendeu às expectativas. Falta de opção, não tem muita opção. Então a gente fica na dúvida, acaba fazendo besteira. Já fui enganado várias vezes. Acho que a pessoa deveria pesquisar um pouco para ver a ficha do candidato, né, antes de votar, não somente no que as pessoas falam. Os eleitos na última votação para prefeito ainda nem tomaram posse e vários já estão sob investigação da polícia, presos ou foragidos. No Ceará, o prefeito eleito de Mulungu, Roberto Viana, foi preso por suspeita de fraudes no serviço de transporte escolar. Em Presidente Bernardes, o eleito Lucas Rodrigues, do PP, também foi detido acusado de crime eleitoral. Em Embu das Artes, Ney Santos, do PRB, é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e está foragido.
O mesmo ocorre com o prefeito eleito de Osasco, Rogério Lins, do PTN, investigado em um esquema de funcionários fantasmas. 11 vereadores da cidade já foram presos por suspeita de participação no crime. Mas quando o brasileiro faz uma autocrítica de que vota mal, ele não se refere apenas ao chamado crime comum, quando a gestão de um político vira caso de polícia. O eleitor muitas vezes também acaba se decepcionando com as posições políticas adotadas pelo candidato que elegeu. Para o professor de Sociologia da Universidade Mackenzie, em São Paulo, a raiz do problema está no atual sistema eleitoral. Há uma necessidade de se pensar uma reforma política que diminua o número de partidos, em que inclusive o eleitor possa ter possibilidade de escolher e acompanhar. No fundo, esse é um processo lento. Eu imagino que daqui a algumas décadas a gente vai estar, evidentemente, com uma democracia mais fortalecida. E aí, o eleitor vota mal ou não tem opções? Não, boas opções? Eu sempre digo, o eleitor é enganado. Esses publicitários que são responsáveis pela exposição dos candidatos na televisão e pelo rádio, eles fazem de tal forma que transformam um cidadão incompetente, incapaz, num gênio perante as câmeras. Por quê? Porque ele fica lendo no teleprompter. O teleprompter é um aparelhozinho que se põe ali e o sujeito lê. Ele lê e fica na frente do telespectador. E o telespectador acha que ele está falando aquilo que ele está pensando, que vem de dentro dele, é mentira. São organizados esses debates em televisão, essas participações dos candidatos nesses horários gratuitos. Nós temos que impedir que o candidato possa ser, colocado numa estrutura onde, na verdade, ele só repete aquilo que alguém escreve para ele e não se conhece, na verdade, quem são eles. Então, eu digo, o povo é enganado. O povo é enganado. Eu participei de várias campanhas onde aparecia o candidato lá, lia por trás um texto e todo mundo achava, como esse cara entende de ferrovia, hein? Como esse estado entende de agricultura, hein? Como esse cidadão entende de política externa, hein? Tudo mentira. Precisamos acabar com essa indústria de fabricar candidatos via televisão que acabam tendo sucesso porque o povo é enganado. Agora, qual que é a vantagem de ser político hoje? Você já tem uma testa, você já vai ter um título não muito primeiro, político não é profissão, né? E no Brasil até se aposenta. Se não é profissão, como pode se aposentar? Então, são aquelas coisas típicas do Brasil. Acho que o colega colocou uma boa questão ali. Eu vou chegar rapidamente a ela. Acho que é uma questão estrutural do sistema político brasileiro. Ou seja, se você acaba com a coligação, né? Com a coligação, como vão acabar? Porque você vota no Pedro e acaba elegendo o Paulo. Não é que você votou mal, é que você votou no Pedro e pela coligação acabou elegendo o outro. Segundo, né? Tem a cláusula de desempenho. Você diminui o número de partidos políticos, diminui o número de candidatos e, por sua vez, tem condições de melhorar a qualidade do debate político. Mas qual é a grande revolução? É o voto distrital. Aí é que está a questão. No voto distrital, muitos desses entrevistados diriam outra coisa. E eu falar, olha, o José que foi eleito no meu distrito, porque ele sabe que foi o José, né? Não foi um bom vereador, um bom deputado estadual, um bom deputado federal. A Maria não foi uma boa vereadora, uma boa deputada estadual ou federal, porque ele sabe quem é o seu representante. Não há democracia no mundo consolidada que não tenha voto distrital. O voto distrital é condição sine qua non para a boa representação política. Significa que todos serão brilhantes parlamentares? É evidente que não. Sempre vai ter aqueles bobocas, mas não tem tiririca, por exemplo, no voto distrital, porque não tem puxador de votos. Você dividiu, por exemplo, São Paulo tem direito a 70 deputados federais, divide em 70 distritos. Você tem de fazer algumas adequações, por exemplo, diminuir o número de deputados da Assembleia para ficar igual, né? 70 também, teria de diminuir. Sem falar em voto distrital correto, é o voto por cabeça. Isso nunca vai ter no Brasil, porque no Brasil tem uma excrescência na Constituição, são várias, mas uma delas, sobre representação política, que cada estado tem um mínimo de 8 deputados, o mínimo, e um máximo de 70. Isso é um absurdo. São Paulo, por exemplo, teria direito a cerca de 125 deputados, tem 70. E tem estados que têm direito a 1, tem 8. Né? Então, isso é um absurdo. Eles transformaram, os constituintes, transformaram a Câmara dos Deputados em Senado. Aonde é a Casa da Federação, a igualdade entre os estados? É o Senado, 3 senadores por estado. A Casa do Povo não pode ser a Casa da Federação, que é a Câmara dos Deputados. Mas mesmo com essa distribuição absurda, o voto distrital é uma revolução. Olha, tem que acabar o fundo partidário.
Os partidos têm que criar estruturas. Quem está afiliado tem que contribuir para o seu partido. E com essa contribuição, fazer o fundo partidário próprio do partido. Esse dinheiro se coloca no fundo partidário, é instrumento de corrupção na estruturação dos partidos. Há deputados que trocam de partido porque levam consigo o tempo de televisão que vale dinheiro. Levam consigo as verbas que têm disponíveis para poder identificar e dirigir, porque ganham dinheiro com isso. Então, esse fundo partidário não pode existir. Cada partido, para se sustentar, tem que ter as suas finanças próprias, sejam quais forem, com arrecadação, com contribuição de seus filiados, essa coisa toda. Tal como nos sindicatos. Nós precisamos acabar com esse negócio de financiar estruturas sociais e estruturas políticas partidárias. Só para encerrar, Vila, rapidamente, e o homem de bem, ele tem coragem de encarar esse é o desafio. Essa política como está hoje? Esse é terrível. Não tem. Não tem porque ele tem um maior medo. Caso, por exemplo, assuma uma função no Legislativo ou no Executivo, de qualquer das esferas, assinar um documento porque muitas vezes ele está sendo iludido. Então, a grande questão é o voto distrital. O voto distrital não tem fundo partidário. A campanha é barata. Porque com essa estrutura que nós temos, só faz campanha milionária. Né? Então, ou gente de sindicatos, ou gente que é bem articulado com a sociedade, com certos grupos. Voto distrital é essencial, a gente precisa pôr o dedo na ferida. Essa é a grande questão. Uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Datafolha apontou que a ex-senadora Marina Silva lidera os cenários de segundo turno das eleições presidenciais de 2018. Ela aparece à frente dos adversários do PT e do PSDB. Nas simulações do primeiro turno, quem sairia na frente é o ex-presidente Lula. Lula venceria todos os adversários no primeiro turno. Lula, 25%, Marina Silva, 15%. Lula, 25%, Aécio Neves, 11%. Lula, 26%, Geraldo Alckmin, 8%. Lula, 25%, José Serra, 9%. Nos cenários de segundo turno consultados pelo Datafolha, o ex-presidente Lula continuaria à frente dos candidatos do PSDB. Porém, todos eles, inclusive o próprio Lula, perderiam para Marina Silva em um eventual segundo turno. A líder do partido Rede Sustentabilidade venceria com 43% das intenções de voto contra 34% do petista. Se o segundo turno fosse com o senador Aécio Neves, Marina teria 47% e o tucano 25%. Contra Geraldo Alckmin, a ex-senadora teria 48% e o governador de São Paulo 25%. Se enfrentasse o ministro das Relações Exteriores, José Serra, também do PSDB, Marina Silva teria a preferência de 47% dos brasileiros e o tucano, 27%. A pesquisa ouviu 2.828 pessoas entre os dias 7 e 8 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Tem muita gente criticando a pesquisa nesse momento aqui. O Bob Juliano, o Marco Zudi. E aí, qual que é a conclusão que você chega? Olha, veja o seguinte. Tivemos eleição em outubro. O Datafolha errou. Não é possível. Acreditar no Datafolha é mais fácil acreditar no Papai Noel. Mas o Papai Noel tem boas intenções, o Datafolha não tem. Essa é a diferença. Primeira. É impossível. Ele errou a eleição de outubro agora. Não preciso falar de 2014. Que ele errou em 2014 também. Deu vitória da Dilma no primeiro turno. Como errou em 2012 nas eleições municipais. Posso citar vários exemplos. Um deles de Manaus. Isso o Datafolha não acertou nada. É que quando se aproxima da eleição, ele faz uma conta de chegada. Essa é a triste realidade e os dados demonstram isso de forma inequívoca. E a grande questão é que essa pesquisa, primeiro, se nós não sabemos o que vai acontecer amanhã e ninguém sabe politicamente, como é que é possível desenhar um cenário para 2018? Isso é picaretagem. É picaretagem. Né? E a questão que se coloca é que esses nomes aqui, parte deles não estarão em 2018. E eles representam o velho. A Marina, a omissa, inclusive, vírgula, omissa, inclusive. O cenário de 2018, se a Lava Jato atingir, como se pressupõe, menos todo mundo diz, as outras 76 delações, atingir as principais lideranças do mundo político, o cenário vai ser outro. Inclusive a forma de participação. Esses partidos, muitos partidos, vão desaparecer para o bem do Brasil. Portanto, a pesquisa Datafolha é uma picaretagem. Ayrton. Olha, há poucos institutos de pesquisas estruturados no país. A Datafolha, que pertence ao Grupo Folha de São Paulo, é um dos mais estruturados, com profissionais competentes para tal fim. E vem há muito tempo participando das eleições e fazendo previsões. Ora, previsões que
são acertadas, ora previsões que não são acertadas. Nos Estados Unidos agora, as previsões todas eram que a vencedora seria Hillary Clinton, mas na verdade o resultado foi outro, foi Trump. O que eu quero dizer é o seguinte, essas instituições têm que ver o momento e a hora de fazer a pesquisa. Porque vamos pesquisar agora quem vai ser o futuro presidente da República. Vamos pesquisar agora por quê? Tem por trás disso uma campanha por eleições diretas? Se tiver, ótimo. Se tiver, ótimo. A campanha direta, já começamos a movimentar, vem quem são os candidatos, essa coisa toda. Mas se não for isso, se for meramente um exercício de qualquer proselitismo jornalístico, eu acho que ela desaconselha. Os dados que ela divulga são dados que não me imagino tão falsos assim. Porque se o presidente Lula tem 30%, 28%, isso talvez tenha sido o menor índice que ele teve em qualquer outra pesquisa de opinião pública. Não é? E se a Marina Silva, isso que eu também não entendo, tem no segundo turno essa possibilidade de ganhar de todos os candidatos, também me parece um pouco... Mas eu não vou desconfiar do Instituto, porque ele merece, no meu entender, respeitabilidade pelos componentes que tem os integrantes da sua estrutura. O juiz Sérgio Moro e um advogado do ex-presidente Lula tiveram um bate-boca hoje numa audiência por videoconferência da Operação Lava Jato que apura a propriedade do triplex do Guarujá. A discussão começou quando o procurador da República questionava a arquiteta contratada pela OAS para a reforma do imóvel. O procurador queria saber se a ex-primeira-dama Maria Letícia era tratada como compradora ou proprietária do apartamento. Nem o juiz Sérgio Moro, nem o advogado de Lula aparecem na imagem. Fica o protesto aqui de novo, Excelência. Doutor, está sendo inconveniente. A opinião da testemunha. A defesa não é inconveniente na medida que nós estamos no exercício da ampla defesa. Já foi indeferida a sua questão. Mas eu sei, mas você não pode... Já foi indeferida a sua questão, doutor. Você não pode caçar a palavra da defesa. Posso, doutor? Não pode, porque nós estamos colocando uma questão muito importante, relevante. O ilustre procurador da República está pedindo a opinião da testemunha. E ele doutor, não pode pedir a opinião da inconveniente. Já foi indeferida a sua questão. Já está registrada e o senhor respeite o juízo. Mas escuta, eu não respeito Vossa Excelência enquanto Vossa Excelência me respeita como defensor do acusado. Já foi indeferido. Vossa Excelência tem que me respeitar como defensor acusado. Aí então Vossa Excelência tem o respeito que é devido a Vossa Excelência. Já foi indeferido. Mas se Vossa Excelência atua aqui como um acusador principal, Vossa Excelência perde todo o respeito. Sua questão já foi indeferida. O senhor não tem a palavra. É comum um advogado interpelar um juiz desse nível? Bom, não é comum. A não ser que o juiz esteja exposto perante a opinião pública e uma posição dele pode ser interpretada como uma posição não fundamentada. Eu, se tivesse fundamento, eu questionaria o juízo, até que ele, obviamente, usando seu poder na audiência, me proibisse de falar, na verdade, porque é direito do advogado. O juiz, ele permite que acusação e defesa interpelem testemunhas, não é? Se a acusação tem a testemunha, a defesa interpela. Se a defesa tem a testemunha, a acusação interpela. Isso tem que ficar entre a acusação e a defesa. Agora, o juiz dizer que está exacerbando, que não faz parte, precisa ser muito comedido para fazer isso, para conter, para ser justo com as duas partes. Porque há excessos em qualquer processo de qualquer das partes. A paixão envolvida na defesa. Então, eu não sei, eu não conheço advogado lá, não sei qual é o envolvimento dele no processo, eu não posso opinar sobre o seu comportamento. Mas se ele agiu como advogado ali, ele, no momento em que questiona o juízo, em audiência, quando o juízo determina que ele não tem mais a palavra, eu acho que ele teria que cumprir e recorrer dessa decisão à instância superior. A questão é outra. Era que ele estava querendo indeferir uma pergunta, o advogado de defesa queria indeferir uma pergunta que estava sendo feita à testemunha. E o juiz negou. Essa foi a questão. Vocês observaram? Portanto, é essa. Ponto. Ponto 2. O advogado se dirigiu ao juiz e o chamou de acusador principal. Meu Deus do céu, essa expressão, vocês viram, sabe? Acusador, quer dizer, o advogado disse que o juiz que vai julgar é o acusador principal. Isso é inacreditável e acha que tudo bem não. Não é a casa da mãe Joana. Há uma tentativa de desqualificar o juiz Sérgio Moro. Não é de hoje, é de partidos políticos, é de vozes de aluguel, de todo mundo tal. E estão perdendo. E a estratégia do criminoso de São Bernardo do Campo é essa. Ele já fez isso em outra audiência, um outro defensor dele, fazendo esse bate-boca com o juiz Sérgio Moro. É fazer com que, para criar uma tensão para depois aparecer nas redes sociais. A questão que se coloca é que a justiça vai ser feita.
E se a justiça for feita em relação a Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai concorrer em 2018, mas da cadeia de presidente Bernardes. Olha a informação que saiu agora, a Polícia Federal indicia Lula, Marisa Letícia, Palocci e outras 4 pessoas por suposta corrupção passiva e lavagem de dinheiro no Instituto Lula. Eles são ladrões e corruptos. Vamos seguir. Um partido neonazista foi banido do Reino Unido. Esta é a primeira vez que isso acontece na Europa. Em votação, o parlamento britânico classificou o grupo de extrema-direita Ação Nacional como organização racista, terrorista e criminosa que incentiva a violência. O grupo postou na internet mensagens para encorajar os chamados lobos solitários, que cometem atos terroristas sozinhos, como Thomas Mehr, que matou em junho a deputada Jo Cox, contrária à saída do Reino Unido da União Europeia. Eles pregam ataques contra judeus, imigrantes e morte aos inimigos. Usam símbolos nazistas, defendem a supremacia branca, são contra gays e imigrantes. Cerca de 200 membros do Ação Nacional serão presos e quem fizer propaganda do grupo será detido ou até expulso. A pena pode chegar a 10 anos, além de multa. Você pode me chamar de nazista, você pode me chamar de fascista, porque é isso que eu sou, disse esse rapaz que integra o grupo. O parlamento usou como base a lei antiterrorista e anunciou que outros grupos neonazistas também serão julgados. Em instantes, a analista internacional vê o Brasil em melhores condições que a Europa e Estados Unidos. 20 mil pessoas fogem de Alepo, na Síria, nos últimos 2 dias. A falta de confiança nos políticos é um fenômeno que atinge muitos países de democracia forte em todos os continentes. Aqui no Brasil também existe esta descrença, mas um pouco diferente, como defendeu um professor de Harvard que veio falar sobre ética pública e democracia. Em meio à crise no Brasil, o olhar otimista sobre o futuro do país veio de fora. Em uma palestra no Supremo Tribunal Federal, o filósofo Michael Sandel, professor de Harvard, a mais prestigiada universidade americana, disse que a situação não é tão ruim quanto parece. Sempre que venho ao Brasil, apesar das crises, eu me sinto impactado pelo ativismo social. Talvez eu esteja sendo otimista, mas comparado com o lado obscuro do populismo que nós observamos na Europa e nos Estados Unidos, aqui há um espírito para cima e uma espécie de consciência e ativismo social. Uma energia coletiva, que eu acho que seja uma boa e saudável resposta. Sandel fazia uma comparação entre a situação brasileira e a internacional. Nos Estados Unidos, a eleição de Donald Trump trouxe incertezas quanto aos rumos da maior economia e potência militar do mundo. Na Europa, a extrema-direita encontrou terreno fértil na crise e cresce nas urnas com um discurso de intolerância e xenofobia contra os imigrantes de países pobres. Nas Filipinas, o presidente recém-eleito promove um genocídio contra pessoas acusadas de tráfico de drogas, sem que haja julgamento ou qualquer comprovação de envolvimento com o crime. Diante dessa sucessão de escândalos, se a gente pudesse resumir o momento da política brasileira em uma única imagem, talvez ele fosse esse aqui. Tem gente que enxerga meio copo d'água cheio, tem gente que enxerga meio copo d'água vazio. Por causa da roubalheira e eles não chegam num acordo, está piorando. E a tendência é piorar mais. Apesar da dificuldade do que nós estamos passando, desemprego e todas essas outras questões, a gente tem que passar isso para melhorar. O pessoal está começando a tomar uma consciência, né? O pessoal parece que está acordando. Isso aí é muito bom. Esta professora brasileira de Relações Internacionais concorda com o colega de Harvard. A gente tem um grau de politização social diferente e um pouco melhor se compararmos, por exemplo, ao grau de politização do cidadão médio norte-americano e dos cidadãos europeus. E aí, nós estamos com o copo meio cheio ou meio vazio? Acho que se ele é de Harvard ou ele é de Uganda, é a mesma coisa, né? O que me interessa é o que ele está dizendo, em síntese, é uma bobagem, o professor americano. É uma bobagem porque uma coisa é o interesse da sociedade civil de participar da vida política, como nós estamos tendo nos últimos anos e nunca tivemos na nossa história nessa proporção. Isso é o positivo.
Outra coisa são as instituições de Estado que não funcionam, em suma, e a corrupção, o efeito que além de você roubar o dinheiro público, o efeito que tem na segurança. Quantos milhares de brasileiros não morreram por causa da corrupção? Quantos milhares de brasileiros não morreram ao chegar ao hospital e não encontrar a estrutura que estava lá, mas que foi roubada pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente, pelo ministro, né? A segurança pública, as estradas e por aí vai. A corrupção, ela mata milhares e milhares de brasileiros a cada ano e tal. Então, a grande questão, de um lado a sociedade civil se organiza, isso é muito positivo, quer participar. Agora, é muito difícil vencer essa estrutura que está aí. No final vamos vencer, vai demorar, mas vamos vencer. Agora, ver isso, assistir e ter uma visão positiva do Brasil, não dá. O Brasil está um horror, mas nós vamos mudar esse país, colocando todos esses políticos que hoje nós falamos aqui na cadeia. E a Lava Jato é fundamental. Daí o ódio, né, que a elite política tem em relação a Sérgio Moro. O Dilson Pimentel está falando aqui, esse americano está debochando da gente. Na verdade, o que vê de lá, né, não vive o cotidiano. Essa é a questão que me parece importante. Ele precisava fazer um estudo com um contato pessoal com a realidade brasileira. Não só munido em Harvard das informações que são filtradas para Harvard, que são obtidas diante de opiniões as mais diversas de cidadãos brasileiros ou não. Eu acho que não se pode comparar a sociedade brasileira com a sociedade americana. Não se pode comparar a política brasileira com a política que existe na Europa. São coisas tão diferentes e práticas tão diferentes que talvez a matriz seja o modelo democrático, mas democracia onde? Democracia dos Estados Unidos, onde o bilionário acaba de compor um governo com outros bilionários, não é? Onde o povo participa disso. Não é? Na Europa, onde governos caem porque corrupção existe também lá, eu acho que esse americano precisava estudar um pouco mais, aqui no Brasil mesmo, para poder emitir opiniões sobre a política e o estado da sociedade brasileira. Pelo menos 20 mil pessoas fugiram de Alepo, na Síria, nas últimas 48 horas. As tropas do governo conquistaram 98% da cidade. Os militares intensificaram os ataques e continuam avançando. Com os confrontos, famílias fogem em massa para cidades vizinhas. As tropas estimam que até o final desta semana, Alepo terá sido retomada. A guerra civil no país começou há 3 anos e matou 300 mil pessoas. O governo turco prendeu 100 líderes e membros do segundo maior partido curdo em resposta aos atentados que deixaram 44 mortos em Istambul no fim de semana. Eles são acusados de ligação com separatistas curdos do PKK. O grupo que assumiu a autoria das explosões luta por um Estado independente desde 1948. O ex-premier português António Guterres tomou posse hoje como secretário-geral da ONU. Ele vai substituir o sul-coreano Ban Ki-moon a partir de janeiro, num mandato de 5 anos. Guterres foi escolhido por aclamação em outubro pela Assembleia Geral da ONU. O ex-ministro de Relações Exteriores da Itália, Paolo Gentiloni, foi nomeado premier. Ele substitui Matteo Renzi, que renunciou depois da derrota no referendo popular sobre reforma da Constituição. Daqui a 2 dias, o parlamento vai decidir se dá um voto de confiança ao novo governo. Quase 50 empresários que se destacaram neste ano de crise estão sendo homenageados agora à noite em São Paulo. Quem acompanha a premiação é a repórter Lilian Coelho e tem um homenageado especial, não é isso, Lilian? Conta pra gente. Olá, muito boa noite, William. Boa noite a todos. O empresário Abílio Diniz é o grande homenageado da noite aqui no Prêmio Líderes do Brasil, que acontece no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Estão presentes aqui ao evento, acompanhando a cerimônia, políticos e empresários de diversos setores de todo o país. Essa é a 6ª edição do Prêmio Líderes do Brasil e os 48 premiados foram indicados por um júri. E essa homenagem reconhece aqueles empresários que acabaram obtendo êxito, acabaram se destacando no Brasil neste ano que foi de instabilidade econômica. É com você no estúdio. Obrigado, Lilian. Instantes, goleiro da Chapecoense deixa a Colômbia e vai continuar tratamento em São Paulo. Apresentador Silvio Santos visita a exposição sobre a vida dele.
goleiro reserva da Chapecoense, Jackson Follmann, chegou agora à noite ao Brasil. Ele é um dos 4 brasileiros que sobreviveram à queda do avião há 2 semanas na Colômbia. 71 pessoas morreram. Parte da perna direita do jogador foi amputada e ele vai ficar internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Amanhã devem retornar ao Brasil o lateral Alan Ruschel e o jornalista Rafael Renzel. O jogador Neto não tem previsão de alta. Vila. Bem, eu acho que bem, o Brasil vai ser eternamente devedor da Colômbia, tudo que a Colômbia fez, né? Mas eu queria, sem ser chato e atrapalhar rapidamente nesses 20 segundos, eu acho que o Museu da Imagem do Som tem muita gente para fazer homenagem. Simplesmente transformar um museu em espetáculo circense desse tipo, eu acho ridículo. Eu queria dizer o seguinte, empresários premiados devem ser premiados por não sonegar imposto, por pagar os salários em dia. E isso tudo eu não vejo ser causa de averiguação para depois se premiar o melhor empresário. Trabalhadores têm que opinar sobre quem é o melhor empresário. O acesso à internet em Cuba vai ser expandido. O governo da ilha e o Google assinaram um acordo de cooperação. O convênio foi assinado hoje em Havana. A parceria vai ampliar o acesso da internet em Cuba, um dos países com menor taxa de conexão do mundo. O Google já inaugurou um centro de tecnologia na capital, de onde pretende estabelecer banda larga e Wi-Fi para o resto do país. Atualmente, o governo comunista de Cuba permite acesso à internet apenas em pontos públicos com Wi-Fi, onde a conexão é baixa e cobrada. $2 por hora. Muito bem. Ayrton Soares, boa noite. Boa Marco noite. Antônio Villa, boa noite. Seu comentário em relação a esse final do jornal. É o Miz e o Silvio Santos. É o nosso boa noite especial, que foi o comentário do Villa, vai para o apresentador Silvio Santos, que completa hoje 86 anos. Avesso a comemorações, ele se rendeu à homenagem do Museu da Imagem do Som em São Paulo. O apresentador foi à exposição. Silvio Santos vem aí sobre a carreira dele, um fenômeno de longevidade na televisão. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, tem acesso a todo o conteúdo do Jornal da Cultura. Anote aí, youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Uma ótima noite para você e até amanhã.